lista de presença. Então, vamos lá, pessoal. Eu já li as habilidades, mas a aula está começando agora. Então, pessoal, quando a gente fala de evolução, vamos pensar, o que vocês entendem por evolução? O que vocês acham que é? Alguém gostaria de falar isso para mim aí no chat? Dar uma resposta? O que é evolução? Antes de mais nada, alguém poderia falar? Alguém quer falar? Ninguém quer falar? Como funciona isso? Posso escolher alguém? Será? Tomio, vamos lá, Tomio. O que é evolução, Tomio? Não vai ter certo e errado, só me fala. O que você acha que é evolução? É melhorar alguma coisa? Melhorar alguma Não coisa? necessariamente melhorar, mas tipo, eu não sei evoluir, não sei explicar direito. Mas Tá, tipo, mudar algumas coisas, não sim, necessariamente para mudar. melhor. Isso, transformar, é a mudança nas características hereditárias. Olha que legal essa resposta, é a mudança nas características hereditárias. Pessoal, é mais ou menos isso mesmo, né? Evoluir, a gente utiliza muito nesse sentido de melhorar. Ai, aquela pessoa está evoluindo. Olha que pessoa evoluída, significa que ela é uma pessoa melhorada, não é? Um ser humano melhor. Então a gente utiliza muito nesse sentido. Tá errado? Não completamente, mas a gente tem que saber que dentro da biologia, nem sempre a evolução vai trazer uma característica melhorada, certo? A gente vai discutir isso, eu acho que acredito que semana que vem um pouquinho melhor. Mas é isso, pessoal. Então, as teorias evolutivas, elas vão trabalhar o quê? Elas vão trabalhar, pessoal, essa ideia, então, de transformação. Tanto que é que no início, né, de todo esse processo de aquisição do conhecimento sobre esse tópico, o pessoal não chamava de evolução, o pessoal chamava de transformismo, nesse sentido de estar transformando, tá bom? Então tem essa frase aqui muito famosa do Teodósio Dobzhansky, que nada na biologia faz sentido sem a luz, né, da evolução. Então a evolução, ela veio dentro da biologia para dar um sentido para tudo. Então hoje em dia, quando a gente vê processos biológicos, a gente consegue, na grande maioria das vezes, e na verdade, em todas as vezes, explicar sobre uma perspectiva evolutiva, ok? E daí, olha que tirinha legal, né? Tem aqui Deus, eu não sei se vocês acompanham esse canal, eu gosto muito desse canal aqui, que é um sábado qualquer, acho que é isso. Ah, um sábado qualquer, tá aqui mesmo, ó. Então, Deus, né, conversando com Darwin, e daí, ó, Darwin, sem piadas dessa vez, toma um dinossauro de presente, né? Olha só, Deus estava dando um dinossauro de presente. Mas não era por Darwin fazer piada. E daí, na hora que o Darwin abriu, saiu uma galinha. Droga, evoluiu. Né? Então, essa é só assim uma brincadeira. Né? Eu não sei se a gente estava vendo na aula passada os animais. Na aula passada, não, nas aulas atrás, né? Um pouquinho sobre os animais, e na hora que a gente vai estudar, a gente vê que as aves, na verdade, elas estão dentro dos répteis. É um grupo irmão ali, né? E a gente sabe que os mais próximos das aves são os dinossauros, os répteis que foram extintos. Então, por isso que essa brincadeirinha aqui nessa charge. Ok? Tá, pessoal, mas como será que a gente conseguiu chegar na teoria evolutiva? Né, nas teorias evolutivas. As pessoas não começaram a pensar em evolução há muito tempo atrás. Não. Antigamente, o que se existia sobre a existência das espécies, como que surgiu a primeira espécie? Como que as espécies elas estavam no mundo? Então existia então essa teoria filosófica do fixismo. O que é o fixismo? É algo fixo. Deus criou tudo, então as espécies são imutáveis. O cachorro que a gente tem hoje em dia, eu até queria mostrar para vocês que bonitinho, porque eu tô dando aula aqui, a minha cachorrada tá assistindo, vocês conseguiram ver?
Tem algumas coisas que a pandemia pode proporcionar, né? Os meus cachorros estão aqui deitados na sala de aula. Até perdi lá. O que eu tava falando? Tá, do fixismo. Então, pessoal, o que o fixismo fala? Que o cachorro que a gente tem hoje em dia é o mesmo cachorro lá da pré-história. Nem existia cachorro na pré-história, né? Mas, enfim, é o mesmo cachorro, acho que não. É o mesmo cachorro, de que as espécies, então, foi criada de uma forma divina e elas não eram mais modificadas ao longo do tempo. Então, isso é o fixismo. Então, conhecimentos foram sendo adquiridos, eu vou mostrar para vocês um pouquinho que algumas evidências foram começando a questionar esses naturalistas, esses cientistas da época, e eles começaram a questionar, bom, como assim existe esse meio termo? Né? A gente vai ver quais são as evidências que fez, então, todo esse questionamento para chegar, então, na teoria evolutiva, a começar a questionar o fixismo e mostrar o que as espécies, elas sofrem transformação ao longo do tempo, que é a teoria evolutiva. Então, a teoria evolutiva baseia-se no quê? Principalmente que as espécies, elas se modificam ao longo do tempo. Aquisição de novas características, que podem ser melhores ou piores. Na grande maioria é para ficar melhor adaptada ao meio. A gente vai ver que Darwin falou isso, certo? Opa, ajustar uma coisa. Isso, era a resposta da minha pergunta, né? Voltando então, pessoal, aqui ao slide. Então, aqui já tem o Lamarck, só que antes da gente entrar no Lamarck, então, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse slide aqui foi o slide esse slide é meu, não está disponibilizado para vocês ainda lá no Class, mas eu vou disponibilizar. Vocês estão conseguindo ver o slide? Então, né? Então, olha só, pessoal, quais são, então, as evidências evolutivas que começou, então, a questionar o fixismo, né? Então, primeira coisa, os fósseis, né? Então, os fósseis é uma prova mais do que consistente de que organismos que existiam não existem mais e os organismos eram diferentes, apesar, por exemplo, aqui a gente tem, né, 2 organismos próximos, mas diferentes. Então, é exatamente isso que eles começaram a ver que tinha, então, uma modificação ao longo do tempo, tanto para vertebrados, quanto para os invertebrados, quanto para as plantas. Eles conseguiram, então, ver o quê? Essa modificação das espécies nos fósseis, com relação às espécies que a gente tem vivente. Então, isso daqui foi uma grande evidência para questionar. Outra grande evidência são o que a gente chama de estruturas análogas. O que são estruturas análogas? São estruturas que possuem a mesma função, mas possuem origens diferenciadas. Como assim? Olha, eu tenho 2 asas aqui. A asa de um inseto e a asa de uma ave. São o quê? São estruturas que têm a mesma função, mas que têm origem diferenciada. Então, a estrutura análoga, ela o quê? Ela ajuda aí a tentar entender, olha só, então as coisas vão se modificando. Eu posso ter estruturas para a mesma função que têm origens diferentes. Né? Elas são extremamente diferentes, isso já mostra também. E daí o que vem para confirmar um pouquinho dessa transformação é o que a gente chama de estruturas homólogas. Então, as estruturas homólogas são estruturas que possuem a mesma origem, certo? E podem ou não desempenhar a mesma função. E daí eu coloquei aqui como exemplo para vocês os membros de alguns mamíferos. Então, a gente tem aqui, ó, o membro superior de um humano, o membro anterior de um cão,
a asa de um pássaro, olha, não é só mamífero, tem um pássaro aqui. E aqui a nadadeira de uma baleia. Então, quando a gente analisa esses ossos, a gente percebe que, apesar de diferentes, são os mesmos ossos. Ou seja, isso remete ao quê? A uma ancestralidade comum, né? Então, teve uma ancestralidade comum que deu origem ao quê? A todo esse grupo que possuem os mesmos ossos nos seus membros superiores ou anteriores. Olha que legal. E daí isso a gente chama de estruturas homólogas. Ou seja, se é tudo igual, teve um ancestral comum, elas apenas se modificaram, se adaptaram ao meio. Né? Por exemplo, a nadadeira de uma baleia fala claramente isso, né? Se adaptou ao meio aquático, ok? Tô falando muito rápido, estão conseguindo acompanhar? Posso prosseguir mais um pouquinho? Então, vamos lá, pessoal. Outra evidência são os órgãos vestigiais. Então, o que é um órgão vestigial? É um órgão pouco desenvolvido, né? E daí eu dou o exemplo clássico na nossa espécie, que é o quê? É o apêndice, né? Então, a gente tem um apêndice, para que serve o apêndice na gente? Para nada, só para inflamar e a gente tem que fazer cirurgia para tirar. Ele não serve mais para digestão. Então, quando a gente observa o apêndice em outras espécies próximas, por exemplo, em espécies de herbívoros, o apêndice, ele é extremamente desenvolvido. Tem aqui, ó, ele é extremamente desenvolvido no coelho. Por quê? Porque ele é justamente a parte do intestino responsável por digerir a celulose. E a gente não digere mais a celulose, né? A gente não tem essa capacidade mais. E já os coelhos, sim, os coelhos eles são herbívoros, eles conseguem proteína apenas através do quê? Da celulose, da matéria vegetal que eles comem. Então, o apêndice nos herbívoros serve para isso. E a gente tem aqui, ó, tem um apêndice que é extremamente pequenininho, não tem mais função nenhuma, mas está ali ainda, é um órgão vestigial que a gente chama, certo? Ou seja, o que aconteceu? Os seres humanos, eles foram se transformando ao longo do tempo e eles perderam a característica de digerir a proteína vegetal. Mas a gente ainda tem um órgão vestigial que os nossos ancestrais usavam para digerir a celulose, certo? Ficou claro isso? E daí, hoje em dia, a gente tem uma evidência muito, muito legal, que é o quê? A evidência molecular, que mostra semelhança na estrutura do DNA dos organismos. Então, eu consigo falar sobre parentesco evolutivo através do DNA, através da análise do DNA. Tá bom? Eu vou passar esse material para vocês também, porque, pessoal, esse conteúdo é um conteúdo que cai muito em vestibular, vocês vão ver. Até para quem quiser, eu sei que tem um pessoal que tem aí, né, o clube do Enem, eu tenho aqui, ó, no final, umas questões de vestibular, até para vocês, se vocês quiserem fazer. Não é para me entregar nada, tudo bem? É só mesmo para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais aí utilizando essa aula ou a aula que eu disponibilizei para vocês. Ok? Pessoal, eu vou deixar para falar de Lamarck e Darwin, que daí eu gosto de fazer essas duas comparações entre as duas teorias na aula que vem, certo? E daí eu falo sobre a seleção natural, que foi a teoria proposta por Darwin também. E é isso, pessoal. Só para não me alongar, a aula não ficar muito longa. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha